E o ministro Alexandre de Moraes sugeriu hoje, durante a reabertura, durante o julgamento lá no Supremo Tribunal Federal, ele sugeriu a reabertura da investigação contra o presidente do PL, o partido de Bolsonaro, o Valdemar Costa Neto, pela suposta participação na trama golpista. A sugestão foi dada após Morar votar pela condenação de Carlos César Rocha, que é o presidente do Instituto Voto Legal, que foi contratado pelo PL em 2022 para produzir um relatório contra as urnas eletrônicas. E aí ele disse, Moraes, no seu voto, uma vez confirmada a condenação do Carlos César, que devemos extrair cópias da decisão de todo o acervo probatório, reabrirmos a investigação e a análise dos crimes da organização criminosa e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito em relação ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto. A sugestão do ministro será analisada pelos demais integrantes da primeira turma do STF. Faz algum sentido, Josias? O que não faz sentido, Fabiola, e nós já comentamos isso aqui, é a ausência do Valdemar Costa Neto nesse processo, né? Porque, mal comparando, é algo semelhante ao que se passou no voto do ministro Luiz Fux. Ele condena o Braga Neto e o Mauro Cid e inocenta todos os demais, como se o Bolsonaro tivesse isento da trama do golpe e o complô todo fosse uma organização criminosa sem chefe. Não faz sentido, né? Se o Braga Neto e o Mauro Cid são responsáveis, cometeram crimes, obviamente o Bolsonaro também. O Bolsonaro era o cabeça de chapa, era o cabeça da chapa, e não o Braga Neto, e o Mauro Cid era apenas um cumpridor de ordens. Aliás, o nome do cargo dele diz isso, ajudante de ordens, está lá para cumprir ordens. Do mesmo modo aqui, Fabiola, esse presidente, esse Carlos César Rocha, que comandava ali um instituto, Voto Legal, ele fez um estudo. Esse estudo foi utilizado para fundamentar a contestação que o PL fez das urnas, pedindo a anulação da votação da eleição presidencial, porque algumas centenas de urnas foram, segundo esse estudo, estavam passíveis de fraude, né? Ora, ele fez isso por encomenda do PL, partido presidido pelo Valdemar. O Valdemar discutiu esse estudo em reuniões com o Bolsonaro no Palácio da Alvorada e, finalmente, ingressou com a ação contestando as urnas só para a eleição presidencial. As eleições em que o PL prevaleceu nas eleições legislativas, elegeu lá a maior bancada da Câmara, elegeu alguns governadores, essas não foram questionadas. E não faz sentido. Por que o responsável pelo estudo está aqui, prestes a ser condenado, e quem encomendou o estudo e utilizou esse relatório para contestar as urnas está fora do processo? Ficou fora porque a Procuradoria-Geral da República entendeu que não deveria incluir o Valdemar Costa Neto. Agora, o ministro Alexandre de Moraes está sinalizando que essa decisão da Procuradoria não faz nexo. E a Procuradoria tem o monopólio da acusação. Cabe a ela acusar. Se ela não acusa, o Supremo fica de mãos atadas, não pode julgar quem não foi acusado, quem não foi denunciado. O que o Alexandre de Moraes está dizendo há uma falha aqui. Então, talvez seja o caso de reabrirmos este inquérito no que diz respeito ao Valdemar Costa Neto. E vai submeter isso ao colegiado, né? Faria sentido se o Valdemar fosse submetido a uma nova investigação. Ele foi indiciado pela Polícia Federal. O Procurador-Geral não o incluiu na denúncia. É preciso que se analise esse caso do modo como a gravidade do episódio requer.